Apesar do que você possa imaginar, a vida diária de um rei ou rainha durante a Idade Média não se resumia a ficar deitado em roupas de seda e cetim e se entregar a muitos banquetes. Bem, não apenas isso. Na verdade, viver como a realeza medieval não era assim tão ótimo. Então, hoje, vamos dar uma olhada em maneiras surpreendentes pelas quais sua vida é muito mais luxuosa do que a dos reis da Idade Média. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Ok, próxima parada, tempos medievais. Quando você é da realeza, você geralmente recebe os melhores cuidados médicos disponíveis, os melhores tônicos, as pomadas mais fortes e os instrumentos modernos disponíveis. Mas em toda era, existem algumas doenças que nem os melhores cuidados médicos conseguem lidar. E no período medieval, uma dessas condições era a peste bubônica, também conhecida como peste negra. A peste negra era seriamente perigosa para camponeses e monarcas medievais. Não parecia se importar com riqueza ou status. Quando um surto massivo varreu a Europa no meio do século XIV, estima-se que um terço da população total do continente tenha morrido. As coisas ficaram tão macabras que as pessoas estavam dispostas a tentar praticamente qualquer coisa para curar a praga. Por exemplo, algumas pessoas amarravam galinhas vivas em volta de suas feridas inchadas. Poções eram uma escolha popular também, especialmente se estivessem misturadas com algo menos exótico e mais venenoso, como mercúrio ou arsênio. Algumas bebidas curativas até incluíam pedras preciosas moídas, como esmeraldas e safiras. Então, você poderia esperar tomar um shake de praga extremamente caro se fosse um membro da realeza tocado pelos dedos cruéis da peste negra. Claro, nenhum desses tratamentos realmente prevenia a praga, e muitos deles causavam mais danos aos pacientes. Felizmente, a medicina moderna tem tratamentos para a peste bubônica e a maioria deles não envolve shakes de pedra ou galinhas vivas. Namorar é difícil. Mesmo com todos os nossos aplicativos sofisticados e serviços de combinação, encontrar um parceiro de vida adequado pode parecer assustador, se não quase impossível. Mas, por mais difícil que seja, pelo menos você escolhe com quem, no final das contas, vai sair, quanto mais com quem vai se casar. A maioria dos reis medievais não tinha essa escolha. Geralmente, os reis se casavam por razões políticas, e suas uniões geralmente estabeleciam tratados entre seus respectivos países de origem no processo. E se isso não fosse o suficiente para tirar o romance de qualquer casamento como um aspirador de pó industrial, os casamentos entre famílias ao longo de gerações sucessivas significava que os cônjuges reais frequentemente eram primos. A Igreja tentou proibir casamentos entre primos até o século XIII, mas, na prática, isso realmente não impediu ninguém. A maioria dos nobres simplesmente obtinha uma dispensa papal ou simplesmente ignorava as regras totalmente, o que é algo que você pode fazer quando é da realeza. Alguns dos reis medievais mais famosos e suas esposas eram primos casados por razões diplomáticas. Guilherme, o Conquistador, e sua esposa Matilde de Flandres eram parentes distantes. O Papa proibiu que se casassem, mas Guilherme, o Conquistador, fez isso de qualquer maneira, porque ele era o rei. Isabela de Castela, a famosa rainha que financiou as viagens de Cristóvão Colombo, e seu marido, Fernando de Aragão, eram primos de segundo grau quando se casaram. Além de ser desagradável, o casamento entre parentes próximos levou a muitas complicações de saúde dentro das famílias reais, como a hemofilia, que é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue, impedindo que as feridas internas e externas se curem, e assim o sangramento segue saindo.
Na época, acreditava-se amplamente que a realeza possuía o direito divino dos reis. Mas essa ordenação sagrada era mais do que apenas um direito. Era um toque. O chamado toque real atribuía poderes de cura mágicos às mãos de um rei ou rainha. Plebeus doentes imploravam para que a realeza colocasse as mãos sobre eles e curasse suas enfermidades. Em particular, pessoas com escrófula, um inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço, pediam ajuda aos reis. Às vezes, os reis tinham que tocar centenas de pessoas doentes para dispensar seus poderes, e estávamos ainda a alguns séculos de distância do uso de desinfetante para as mãos. Então, seja qual for o seu plano para hoje, aposto que é melhor do que ter que colocar as suas mãos em diversas feridas de pessoas doentes. Segundo a história, os reis nem sempre precisavam tocar diretamente os aflitos. Diziam que os doentes também podiam ser curados ao tocar moedas que a família real havia manuseado. Uma das maiores conquistas do mundo moderno é que a maioria das pessoas pode ler. Globalmente, estima-se que 86% das pessoas com mais de 15 anos tenham algum grau de alfabetização. Isso significa que a maioria de nós tem uma vantagem considerável sobre os antigos e exigentes governantes de alguns anos atrás. Obviamente, nem todo rei medieval era analfabeto. Mas mesmo entre as classes mais altas, o nível de alfabetização estava longe do que é nos tempos modernos. Afinal, ministros e escribas podiam fazer todo o trabalho difícil de leitura e escrita para eles. Então, por que se incomodar em aprender? Se você ganha um cheeseburger toda vez que estala os dedos, você não vai perder tempo aprendendo a grelhar? Além disso, muitos lares não consideravam necessário educar as mulheres, então as damas reais muitas vezes não conseguiam ler também. Quando se tratava de assinar coisas, os reis geralmente podiam marcar suas assinaturas com nada mais do que um risco de caneta, o que, por um lado, provavelmente facilitava falsificar suas assinaturas. Apesar do que alguns desenhos animados da Disney podem fazer você acreditar, ser uma princesa medieval não era uma tarefa particularmente divertida. Muitas mulheres não recebiam educação de nenhum tipo e não tinham muita voz ao escolher seus maridos. Também não tinham que esperar muito tempo pelo casamento real, porque na Idade Média, muitas jovens eram casadas assim que atingiam a puberdade ou até antes. Por exemplo, Lady Margaret Beaufort, mãe do futuro rei Henrique VII, foi casada com Edmundo Tudor quando tinha apenas 12 anos. Aos 13 anos, ela era viúva e grávida de seu filho. Ela viveu uma tragédia shakespeariana completa em um ano. Eleanor de Castela se casou com o rei Eduardo I da Inglaterra por volta dos 13 ou 14 anos, o que agora nem é idade suficiente para se candidatar a presidente do Grêmio Estudantil. Então, sim, não ser uma mãe viúva aos 13 anos é uma grande vitória para a vida moderna. Entre a falta de qualquer forma significativa de controle de natalidade e a expectativa de produzir muitos herdeiros, as mulheres na Idade Média engravidavam com bastante frequência. Infelizmente, suas chances de morrer durante o parto eram realmente muito altas. Os estudiosos debatem a porcentagem de mães da classe alta que faleceram durante o parto, mas pode ter sido de até 15% ou 20%. Para os bebês, a taxa de mortalidade poderia estar em qualquer lugar de 8% a 19%. Essas taxas diminuíram drasticamente desde os tempos medievais. Por exemplo, a medição mais recente da taxa de mortalidade materna nos Estados Unidos é de um pouco mais de 17 mortes a cada 100 mil nascimentos, e a taxa de mortalidade infantil é de aproximadamente 5 mortes a cada 1.000 nascimentos. Portanto, embora a medicina moderna ainda não tenha um registro perfeito, é óbvio que é melhor estar grávida nos tempos modernos do que nos tempos dos castelos.
Existem algumas características básicas da vida moderna que muitos de nós consideramos como garantidas, como viagens aéreas comerciais. Mas uma das mais subestimadas é provavelmente a encanação moderna, especificamente vasos sanitários com água corrente. Ter a opção de aliviar-se no conforto da sua própria casa sem criar efetivamente um novo colega mal cheiroso é um luxo criminosamente subvalorizado. Durante a Idade Média, os reis que sentiam a necessidade de usar o banheiro no meio da noite tinham que ir ao banheiro em grandes jarras chamadas penicos. Previsivelmente, esses recipientes rudimentares fediam o quarto até serem descartados pelos serviçais de manhã. E se você está se perguntando como eles eram descartados, bem, o conteúdo dos penicos geralmente era jogado pela janela. E não era incomum que um deles fosse despejado na cabeça de uma pessoa desprevenida que estava passando embaixo da janela na hora errada. Os castelos mais finos eram equipados com o que eram chamados de garderobes, que eram assentos de pedra ou madeira posicionados sobre um eixo que levava a um poço. Basicamente, vasos sanitários realmente altos. E como vasos sanitários portáteis, esses banheiros insalubres também precisavam ser esvaziados em intervalos regulares. Os castelos medievais são frequentemente retratados como lugares elegantes e luxuosos, com fogueiras crepitantes, tapeçarias finas e móveis elegantes e aconchegantes. Mas a realidade era muito diferente. Na verdade, a pessoa média provavelmente estaria mais confortável em um pequeno apartamento-estúdio do que em um castelo real. Por serem construídos principalmente de pedra, os castelos eram frequentemente extremamente ventilados. Isso significava que eram congelantes no inverno, não retinham calor e geralmente tinha muita umidade. Para combater esses efeitos do clima, os reis tinham que se mudar de palácio para palácio ao longo do ano. E aqueles tapetes finos não estavam lá apenas como decoração. Elas eram penduradas nas paredes pelos habitantes dos castelos para isolamento. Embora ajudassem a impedir a entrada de correntes de ar, elas não resolviam totalmente o problema e não haviam tomadas para ligar um aquecedor, já que a eletricidade ainda não havia sido descoberta. Para a maioria das pessoas na era moderna, a semana de trabalho de 40 horas é padrão. E embora muitas pessoas tenham que trabalhar muito mais do que isso, em algum momento todos nós podemos bater o ponto e ir para casa. Mas não era assim para os nobres medievais. Ser rei era um trabalho de 24 horas, pelo menos para os trabalhadores dedicados. Como prova, não procure mais do que o rei Carlos V da França, cuja rotina foi registrada para a posteridade. Ele acordava às 6 da manhã e se vestia, depois rezava com seu capelão, depois participava da missa. Mais tarde, Carlos se encontrava com seus súditos, seguido por seus conselheiros. Carlos finalmente comia algo às 10 da manhã. Depois recebia diplomatas, nobres e muitas outras pessoas até à tarde. Nesse ponto, ele teria algum tempo para descansar e relaxar no jardim. E você, o que acha? Preferiria ser um rei medieval ou um cidadão dos dias modernos? Nos diga nos comentários abaixo. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como era a vida em um castelo medieval. Você vai ficar muito surpreso. Até o próximo vídeo.